Vamos lá, estamos ao vivo aqui no Instagram do Sessão 7. Seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Gonçalves, tem bate-papo especial aqui com o historiador, colecionador Gabriel Cardoso, pra gente falar de vinil, falar de coleção, falar de trilha sonora, falar de música. Só aguardar ele chegar aqui pra já aceitar ele, a gente já começa o nosso papo. Bate-papo, um papo, né, pessoal? Um papo gostoso, um papo solto aí pra gente poder falar de vinil, falar de coleção, falar de várias coisas. Deixa eu ver se... Pera aí. O Gabriel Cardoso entrar aqui para esse bate-papo. Olha ele aí, ó. Fala aí, Felipão. Beleza? Boa noite, Gabriel. Tudo bem com você? Boa noite, cara. Beleza? Me ouve bem, velho? Ô, perfeito. Você me ouve também? Ô, perfeito também. Ah, tá bom o áudio aí? Maravilha, perfeitão. Legal. Tava só fazendo uma pequena introdução no vídeo aqui. Lembrando que esse vídeo também está sendo transmitido ao vivo no Instagram. Vai ficar disponível para posteriormente as pessoas também assistirem e acessarem, até para a gente poder compartilhar. E também vai parar lá no canal do Sessão 7 no YouTube, que é youtube.com/sessão7. Aproveita lá, se inscreve também, ativa o sininho, que é para vocês receberem as notificações aí dos próximos papos. Por falar em papo, Gabriel, obrigado por você ter topado, ter aceitado aí, da gente bater esse papo, conversar. E para quem está chegando agora, né? E para quem está chegando agora, como eu disse, é só um papo mesmo, né? Eu estou aqui falando com o Gabriel Cardoso, o Gabriel que é historiador, o Gabriel é colecionador, o Gabriel é bitomaníaco, a gente vai falar de vinil, de trilha sonora, de coleção e do que mais der na telha, né, Gabriel? É legal. É isso que eu falei pra você, é um papo bacana, porque dá pra gente abranger várias coisas, ainda mais, dá até pra gente fazer um link sobre o lance que você domina pra caramba, que é o cinema, a cultura pop, né, mano? Que eu acho que tem tudo a ver. E assim, cara, eu acho legal que hoje é um dia, tá sendo um dia, tipo assim, vamos dizer assim, principalmente na bitomania, né? Claro que eu tenho esse viés bem puxado ali para os Beatles, né? Que é uma coisa que tá dentro de mim desde moleque, né? Desde os 9 anos de idade. Eu comecei a ouvir Beatles com 9 anos. O primeiro disco dos Beatles que eu vi na minha vida foi esse aqui, né? O Magical Mystery Tour. Caramba, que Comecei legal. aqui. Eu tinha 9 anos na escola, um amigo, Lucas, grande amigo, levou esse disco naquelas brincadeiras de coisas antigas dos pais, né? Aí ele levou o Magical Mystery Tour. Eu falei, nossa, que maluco, que negócio maluco, colorido, pá. Eu falei, que é isso? Esse cara vestido de bicho, né, mano? Tanto que tem uma banda ultimamente, hoje em dia, chamado Bicycle. Depois vocês procuram lá no Spotify. É um lance meio louco, assim, os caras vestidos de Yeti, os caras tocam uns baixos fretless, assim, ó, muito louco. Procura aí, Bicycle. Aí eu fiquei impressionado com isso, já desde sempre. Falei, pô, Beatles. Aí eu ouvi esse disco, primeira vez, numa vitrolinha que tinha em casa, e de lá pra cá foi amor à primeira vista, assim. Como eu digo, hoje é um dia importantíssimo, né? Sim. Pra gente que gosta dos Beatles e tal, porque hoje a gente completa 56 anos do lançamento desse disco aqui, ó. Ah, o Sgt. Peppers, né? É o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que tá hoje, né, dia 1/1, oficialmente, ele em 67, ele foi lançado pro mundo todo e tal. Então, é um dia especial. E assim, eu falo que o Sgt. Peppers na minha vida também é muito louco, porque é um disco que eu consegui ainda moleque, na escola, sempre nesse lance, né? A gente curtindo um rock and roll. Eu estudava aqui no Colégio Duque de Caxias, em Jundiaí. Aqui, né? Sim. A gente é da mesma região, mas tem uma galera que talvez não seja. Exato, isso. Nós estamos, só para situar o que o Gabriel falou, nós estamos aqui, residimos no momento na região metropolitana de Jundiaí. O Gabriel está na cidade de Jundiaí, eu estou em Campo Limpo Paulista, que é uma cidade próxima, vizinha a Jundiaí. Não, eu tô do seu lado, eu tô em Várzea. Ah, você está em Várzea Paulista. Ah, você estudou em Jundiaí, mas você mora hoje, você reside em Várzea Paulista. Eu sempre morei em Várzea, na verdade. Eu ia para Jundiaí estudar. Eu sou daqui e trabalho aqui, né? Eu trabalho na PAI aqui de Várzea, minha profissão mesmo. Ah, assim, eu bacana, trabalho legal.
no setor administrativo da Pai de Vars aqui. 12 anos já. Você vê como uma coisa, eu até brinco, né? Tem, no dia da semana tem o Gabriel da Pai, aí quando eu saio dali eu viro o Gabriel mesmo de verdade, que gosta das músicas e tal. Acho mó legal isso aí. O Gabriel Então aí, cara, tem esse maníaco. lance, tem esse lance que aí eu saía para Jundiaí e tal, e ali em Jundiaí, né, para quem é da nossa região aqui, e curte pelo menos um som, e pelo menos, vamos dizer assim, ali do começo dos 2000, até hoje, inclusive, tem a loja Nilson lá, né? Então acho que todo mundo passou por lá, né, cara? Sim, sim. É, a Dani, o Nilson, todo mundo lá. O Guilherme, na época, trabalhava lá. Enfim, aí, cara, um camarada meu, eu tinha um disco do Rainbow, na época, eu já colecionava disco, mas aí eu fui pegando discos do pessoal da família, assim, que sobrava, e o pessoal não queria e tal. Aí eu peguei aquele discão do Rainbow, manja, o On Stage, assim, a capa branca, aquele show, Sim. o Blackmore, Fantástico. lindo aquele Sim. disco, né? Mas na época eu não curtia, não. Na época eu falava, não, mas eu quero um disco, mano, eu quero um disco em específico, que era o Sgt. Peppers. Não esse aqui, é uma outra versão que eu tenho que tá guardada de 88. Aí tinha um amigo lá na escola que ele curtia um pouquinho, ele curtia metal mesmo, tal, gostava do heavy metal e tal. Ele viu aquele disco, ele ficou louco, velho. Aí nisso tinha um Sgt. Peppers para vender na Nilson, mas na loja perto da escola. E ele foi correndo atrás, não sei, pegou uns dinheiro, não sei da onde, pá, disse que, não, mãe, guarda esse disco, amanhã eu volto, e pá. No outro dia ele voltou com o Sgt. Peppers, mano, ele chegou e falou, cadê o On Stage aí agora? Eu falei, tá aqui, tá, dá esse disco aqui pra mim. E esse disco foi o primeiro, vamos dizer assim, um dos primeiros discos dos Beatles que eu tive na vida, e é um disco que eu me aprofundei, querendo ou não, direta e indiretamente, porque, tipo assim, várias pessoas que eu conheço hoje do mundo da bitomania me chegaram em mim, assim, por conta do Sgt. Peppers, né? Tipo, Luiz Antônio da Silva, presidente do primeiro fã-clube dos Beatles no Brasil, fundado lá em 74. Eu lembro que eu comprei uma cópia do Sgt. Peppers com ele num show do Beatles Forever, no Teatro Politeama, em Jundiaí, em 2003, cara. Há 20 anos atrás. 20 então, anos atrás, e era uma copiazinha do Sgt. Peppers, né? E hoje, depois de muito tempo, aí depois eu segui a carreira acadêmica e tal, resolvi estudar história, basicamente por conta desse meu gosto pela música, né? Os Beatles me levaram para isso, e eu comecei pelos Beatles na realidade. Então eu comecei pelo olho do furacão, vamos dizer assim, né? Porque em volta tinha tudo aquilo que fez com que aquela força concentrada ali virasse o que virou. Mas eu comecei direto neles. Então, por meio deles, eu conheci o rock dos anos 50, que é total influência, a música negra americana, que é total influência, né? Tudo isso, né? Aí depois me aprofundei também na música brasileira, que tem muita coisa da música brasileira que também é total influência. E eu fui fazendo esses links e estudei com muito, assim, inclusive no meu TCC da faculdade de História, tudo foi relacionado à música e fatos históricos relacionados à música, né? Não somente Beatles em específico, da escola, na época da faculdade, eu lembro que foi antes da Covid, bem antes da Covid, e eu falava sobre a revolta da vacina no meu TCC e falava sobre as músicas que o governo sanitarista da época, com Oswaldo Cruz e tal, faziam para ser divulgados. Por exemplo, tem uma música chamada Rato Rato, do Casimiro de Andrade, que na época o governo comprava rato, porque tinha peste negra, o governo comprava rato da população para conter a proliferação do bicho em si, e eles faziam isso como marchinhas de carnaval, músicas de rádio, e eu fui nessa onda, tipo assim, a influência da música, do cancioneiro popular brasileiro, que a gente pode fazer na história do nosso país, né, e de momentos históricos do nosso país. É legal entre muitas aspas, né? Que logo depois veio a pandemia do Covid, e eu lembro que a doideira do pessoal sobre vacina, essas coisas acabaram sendo as mesmas que lá de 1911, então foi meio chocante pra mim, assim. Mas foi Bizarro, legal. né, cara? E eu sempre segui nessa linha, velho. Eu sei que você teve uma banda, o Arquivo Inválido aqui, você é um músico ferrado também. É 10 anos de banda, né, bicho? Foram 10 anos aí, algumas mudancinhas na formação, mas
Normalmente eu no vocal, o Guilherme, o Pão na guitarra, o Rafael de Castro no baixo, que é meu amigo de infância, e o Rodolfo Santos na bateria. Legal. Entre indas e vindas, cara, a gente tocando covers, assim, para chamar a galera pros shows, né? Ramones, Bad Religion. Mas aí começamos a compor, juntamos uma graninha, gravamos um EP com 13 faixas. Isso é legal, Chama Tiro cara. no Escuro. Aí durou o que tinha que durar, foi legal. Agora, aí cada um seguiu com o seu rumo de vida mesmo, seus pessoais, profissionais, formaram família, enfim. Eu também casei, separei. E a vida foi tomando os seus rumos aí, mas a gente tem. Todo mundo tem uma amizade, se fala, é bacana. E foi uma legal, parada velho. que marcou. Foi bom, foi muito bom. Marcou que nem eu falo, fez parte da história da música da região aqui também, né, mano? Porque isso que é uma coisa que me fascina também, né? Entendeu? A gente, às vezes a gente pra ver a história da música aí, tipo, vamos gostar, mas tem muita gente aqui da nossa região que faz uma baita coisa boa, assim, às vezes a gente fecha o olho e esquece, né, cara? Que nem a gente fala do Sim. Arquivo Inválido que ficou pra história, mas tudo bem, hoje todo mundo que vê enaltece, mas na época talvez nem enaltecia tanto, ficava mais... Tem aquela questão também do... Você que é criador de conteúdo e sabe mais do que eu, que quando as pessoas que... A gente precisa das pessoas do lado da gente, mano, a gente olha e fala, uau, cadê a galera? Louco, né? Pois é. Eu Pois é. falo porque, mano, eu sou um cara totalmente caseiro, sabe? Quando eu era mais novo, eu saía muito, gostava de curtir. Tava até conversando com a minha esposa esses dias que eu curto hoje o rock and roll como música mesmo, mas como estilo de vida eu já deixei de seguir isso faz muito tempo, né? A gente não consegue mais também acompanhar. Verdade. Mas a gente tem muita gente daqui da região que ainda tá na pegada e, tipo, a gente tem que valorizar pra cacete, cara. Sim. Que nem o próprio Fist aí, o Fila aí, com a galera do Lino, puta, galera fazendo uma puta referência aí, né, mano? Uma coisa linda. Tem o pessoal aqui da região do Regredidos do Macaco, mano, do Duda, do Beat, da galera. Eu vi isso aí nascer, cara. Exato, o Arquivo Inválido chegou a fazer som com o Regredidos do Macaco, chegou a fazer som com Perturbadores de Silêncio, que eventualmente teve uma mudança na formação, virou Perturba. Depois também do Lino, Vagão, Jade, Fábio Checa, Tudo. Guilherme Chuchu foi baixista também, enfim, é o que você falou. Tem história pra caramba, E é cara. legal, cara, porque, tipo assim, que nem, às vezes não tem uma galera que tá ouvindo e tá, tipo assim, meio que boiando, mas, tipo assim, se você for ver na essência, é igual pra tudo quanto é lado, velho. Você tem que também... O rock, bicho, ele é uma receita de bolo padrão. Agora, o que você vai rechear, o que você vai colocar em cima dele, mano, é tu que vai fazer. Entendeu? Tipo, é aquele bolo de bolo. Agora, se você quiser colocar um chantilly ou doce de leite, a influência é sua. Você que vai decorar ele à sua maneira, né? Exatamente. E às vezes, eu acho lindo às vezes misturar às vezes mais de uma receita, numa receita só. velho. E dá o que dá. E, tipo assim, é bonito de ver, porque, tipo assim, a galera que... do autoral, vamos dizer assim, muitas das vezes que a gente conhece, tem mais ou menos o gosto parecido com a gente. Então, o que eles acabam fazendo é aquilo que a gente gosta, só que deles, né, mano? E isso é uma coisa que eu acho muito legal, assim, que nem o trabalho do Regredidos. Aí entra essa parte também da coleção, né? E também uma coisa que eu tive desde moleque, que da coleção eu falo que nem eu tenho, com certeza eu tenho um gênio do acumulador, claro, porque isso é uma coisa, com certeza, a minha esposa até brinca, às vezes tem aquelas séries do A&E, né, mano, acumuladores compulsivos, que os caras tem umas banheiras de cocô, assim, os caras, aquilo é horroroso, mano. Não, tem coisas que são pavorosas, mas é legal até foi bom você ter trazido esse gancho, porque eu acho que existe sim, o Gabriel, se me corrija se eu estiver errado. Eu acho que a grande diferença entre o acumulador e o colecionador é que o colecionador ele faz a curadoria, ele tem um pouco de critério do que ele quer ter e de coisas que ele fala, não preciso ter tudo. O acumulador não, é aquele cara que precisa ter tudo. Ter tudo. Não tem ter preço, tudo que aparece. Exato, não tem nem onde pôr, não tem nem onde morar, às vezes, vamos encher um quarto, vamos encher a cozinha, vamos encher, aí já acho que passa um pouco, né? Mas o colecionador é curador também, né? Ele faz curadoria do que ele quer ter, né? Olha, eu acho, tipo assim, é totalmente isso que você falou.
Eu acho que o colecionador, ele sabe o que ele tem aquela... E tem o zelo pelo lance. E dentro desse lance dos colecionadores tem vários tipos de, né? Sim. Porque eu, por exemplo, me considero um colecionador meio que truzão, sabe? Meio que rústico, porque o que eu tenho na minha coleção é o que eu ouço mesmo. É absurdo se você for ver. Por exemplo, eu não sei. Se você me perguntar quantos discos eu tenho hoje na minha coleção, eu não sei. Mas, tipo assim, eu sei exatamente aonde eu comprei, quando foi que eu comprei. Nenhuma média, assim, mais ou menos por cima, porque era a pergunta que eu ia te fazer, que acho que a grande curiosidade de quem coleciona vinil é falar mais ou menos quantos discos você tem aí. Porque Cara, você é colecionador. Eu não sou, cara. Eu tenho uns 20, 25 tá vinis aqui e ótimo. eu depois vou explicar o porquê. É isso que eu Não, é ia um te falar. pouquinho só que eu tenho. Aham. Isso é legal, mano, que eu falo porque tem aqueles N tipo de colecionadores que é tipo assim, eu não, para mim gostou de disco, para mim já é gente fina e já é. Mas questão de quantidade, mano, é que eu olho do lado que tá aqui. É, a última vez que eu cheguei para contar com a minha esposa, isso faz bastante tempo, que eu tive uma época também que eu e minha esposa, a gente foi donos de, vamos dizer assim, donos de um sebo itinerante, curadores de um sebo itinerante. Ah, Né? A gente bacana. fazia Uhum. feira, naquela velha história, né, mano? Quando a vida aperta, a gente aprende a fazer de tudo para dar um jeito, né, bicho? E aí Exato. apertou uma época, falei, vamos meter as caras. Aí de lá para cá, a gente fez negócio, fazia vários tipos de negócio, troca, pá. O acervo aumentava, mas também os negócios rolavam. Então eu acho que hoje, cara, eu tenho uma média, acho que se eu não me engano, contando compacto e disco mesmo, vinil, acho que uns 2.000 LPs, mais ou menos. Ah, não, bastante coisa já. Não, já é uma coleção de respeito, pô. É, que eu até Dá brinco pra com o pessoal. falar que é assim. Não, falei, eu tenho uma coleção de respeito. Tenho É, aproximadamente entre LPs aí, discos e compactos, tenho 2.000 unidades aqui no acervo, pessoal. Porra, já é um acervo de respeito, né? é meio assustador, assim. Não, é bacana, pô. Porque, cara, e assim, às vezes a pessoa vê, que nem eu falo, eu tenho 34 anos. Meu primeiro Uhum. disco, de verdade mesmo, que eu tive, eu lembro que molecaço, assim, até antes de criança, foi um disco do rá tim né, da cultura, tal. Eu tenho ele guardado até hoje, inclusive tudo rasgado, mas tá aqui guardado. Tem uma música do Caetano Veloso linda, chama Calanto. Só tem nesse disco, cara. Você não acha, tipo, até em Olha que streaming não tem. interessante. Só tem nesse disco aí do rá tim que eu acho linda essa música, tipo, Acalanto, do Caetano Veloso, tem no YouTube. É muito boa, é uma balada tipo para você dormir, uma canção de ninar, mó bonita. Esse Uhum. disco eu acho que eu tinha numa média de 4, 5 anos. Agora, o primeiro disco mesmo que eu peguei na mão, 9 anos de idade, entendeu? Então, hoje eu tenho 34. Então, foi de lá para cá e eu peguei a época a luz do vinil para colecionador, né? Aquela época que você pagava que nem 10 conto num play dos Beatles na Nilson, entendeu? Numa loja de nome, assim, de rock. Isso quando você não ia para sebo e pagava R$ 1 no bandejão, sabe? É, enfim, aí demora para chegar, né? Que foi Que nem eu falei, na existe. época, foi bem na época da ascensão do CD, Gabriel. Foi, né? Foi, Despencou, desvalorizou muito o vinil, né? foi. E hoje está fazendo hoje está acontecendo o contrário, né? Está acontecendo uma hipervalorização do Nossa, disco, né? E alguns muito, que estão muito caros, né? Estão ficando bem caros, né? muito, cara. Foi por esse E assim, um dos absurdo. motivos que eu dei um break. Foi porque realmente não tem por que andar muito em círculo. Fora espaço, que eu não É, tenho muito espaço, um lugar para desfrutar de uma coleção, eu perdi um pouco esse hábito, não querendo cortar o seu raciocínio aí, mas porque vinil ficou uma coisa inviável. Eu gosto muito, tanto que eu tenho aqui alguns comprados, alguns ganhos de presente, alguns que eu ganhei de presente, né? Boa parte deles, mas parei aqui aquilo que eu te falei, eu devo ter uns 25 discos aqui. ah, Não tenho mas muita coisa, não. Alguns de trilha sonora, que depois eu vou até te mostrar. Mas então separei alguma você coisa pra pegou. gente ver aqui também. Eu Algumas curiosidades. separei. Eu não tenho muita coisa, mas alguns bacanas depois eu te mostro e compartilho com quem está assistindo também. É Mas difícil, desculpa, eu né, te cara? interrompi. É, Não, que nem eu falo. Eu fui parar para separar assim, mas é difícil, cara. Tipo, você fala, mano, você vai, daqui a pouco você fala, nossa, tem uma e tem outra que vai ser mais interessante, mas você será que eu vai tô... ali. Aí eu Uhum, fui por esse, que nem eu ia falar pra você. Eu fui pelo lado Gabriel colecionador naquele lance que eu tenho. Porque minha coleção, bicho, sim. ela nada mais é que são artefatos da minha vida, são trechos da minha vida. Então A ali tem trilha tipo assim, sonora da sua é vida. basicamente
isso. Como diria um amigo meu, Eu também. a minha vida é uma aleatoriedade musical, assim. Porque eu sou uma pessoa que foi criada no rock, né? Eu sou roqueiro, isso daí tá no sangue da gente, assim. Mas eu tenho um amor muito grande pela música brasileira. Eu sou um defensor gigantesco da música brasileira. Eu bato de frente com qualquer roqueiro extremista que tiver aí que falar que roqueiro não gosta de música. Vem conversar Tem comigo, nada vamos trocar uma ideia. a ver isso aí. Não, mano, Aham. porque Tem nada a ver isso aí. meu amigo, a fonte é a mesma para todo mundo. Aquilo que eu te falei da receita do bolo, velho. E a nossa música Exato. brasileira saiu muito a nova música brasileira, vamos dizer assim, o pós-MPB, o pós-bossa nova, perdão, saiu muito daquela ideia, entendeu? E tem muita música ali que também saiu do caldeirão todo. Mas aí eu falo, cara, aí se você for ver assim, são coisas de acordo com o momento que eu vivia, o interesse que eu tinha, por exemplo, de me aprofundar um pouco mais. Que nem na minha coleção você vai achar, por exemplo, muita coisa de música latino-americana. Por exemplo, música tradicional latino-americana. Raízes de América, música boliviana, música chilena, música peruana. Porque é uma coisa que me fascina desde sempre. Eu acho muito legal a cultura sul-americana, né? Eu gosto bastante disso, então eu acabo colocando dentro da coleção, né? E que nem você falou das trilhas sonoras e tal, tem muita coisa interessante que eu fui adquirindo conforme foi passando o tempo, que eu achava legal, até pelo fato de eu gostar de história e ser uma pessoa que sempre, por mais que eu tentei tocar e ser músico e tudo mais, eu nunca consegui porque eu não tinha essa. Sei lá, eu sei tocar, eu aprendo a tocar e tal, mas só que eu não tenho esse punch para você subir no palco, fazer um show. Já tentei, mas, enfim, meu lance é esse. Meu lance é se enfiar no quarto, ouvir música, estudar e relacionar. E eu achava que eu Uhum. tinha uma certa obrigação de manter um registro, sabe? É uma coisa de louco, né? Tipo aquele cara que se prepara para a Terceira Guerra Mundial. Mas é isso. É um exemplo básico esse disco do Rá Tim Bum que eu falei para você aqui, que tem o Acalanto do Caetano Veloso, que tem no disco. E, por exemplo, no streaming não tem. Então, se eu quisesse ouvir essa música e tivesse o disco ali no streaming, eu não ia achar. Eu tenho um disco do Cachorro Grande, cara. Eu queria achar ele. É que eu fiquei meio. Achei. Aí. Esse é um compacto. Chama. É Quem Vive o Amor e Quem Diria. É um compacto duplo, pequenininho, aqueles disquinhos singelinho mesmo, compacto. Esse disco aqui foi feito na República Tcheca. Compactozinho, Caramba. 45 RPM. Aham. Essas duas músicas, Quem Vive o Amor e Quem Diria, só existem aqui. Não tem em lugar nenhum mais, por exemplo. Você não vai achar em CD, você não vai achar em streaming, você não vai achar em lugar nenhum. Né? Você só vai Caramba. achar aqui, nesse disco aqui. Uhum. Então, tem muita curiosidade tipo assim, eu falava, nossa, eu preciso disso, eu preciso guardar isso para mim. Eu sou muito fã do Cachorro Grande, inclusive, até se por umas coisas que eu acho legal de mostrar. Então, eu Uhum. fiquei nessa onda de também querer ser um arquivista da história relacionada à música e tal. E uma coisa que eu achei muito louca, lá em 2006, se eu não me engano, teve uma feira de vinil, olha que aleatoriedade da vida, aqui em Várzea. E nessa feira tinham expositores, né, que era eu e o Duda, o Cimidão do Ah, o Regreditos. Cimido. Eduardo. Aham. Eu e o Duda, a gente é amigo de infância mesmo, a gente se conhece desde Ah, que moleque. legal. A gente começou a ouvir música basicamente juntos, os dois. Eles nos AC/DC dele e eu nos Beatles e no The Who, assim. Mas aí depois hoje em dia ele é mais fã do The Who, tipo assim, o maior fã do The Who que eu conheço hoje é o Duda. Sim. Aí nós dois expondo a nossa coleção. O Duda, inclusive, tem uns play de metal, assim, de metal heavy metal e de rock clássico que eu não tenho, que eu acho maravilhoso. Ele tem umas coisas lá que, pelo amor de Deus. Mas a gente começou a colecionar junto. A gente tinha essa tradição de colecionar junto, porque a gente basicamente virou mais amigo, muito próximo, por causa do vinil também.
Porque a gente tinha esse mesmo gosto. E a gente eu só emprestava disco meu para ele só emprestava disco dele para mim. E isso até hoje, eu não empresto disco meu para ninguém. Só pro Duda e manteve a tradição. Daqui de casa não sai, só sai se ir voltar. Né? Aí nessa exposição que teve aqui, vieram alguns sebos, né? Que em Jundiaí tinha alguns, sebo do Faria, sebo do Birigui e tal, a galera, sebo do Zé, aí que existe ainda, que hoje é só livro e tal. Eu dei uma olhada no acervo da biblioteca da cidade. Fui lá dar uma olhada, falei, putz, pá. Eu lembro que eu achei 2 compactos lá, jogados num canto. Um era o Let It Be dos Beatles, que eu já... Nossa, né? Então, e o outro era esse aqui. Você fala, pô, o que é isso, né? Próxima vez dá pra você ler aí. O Homem na Lua, é isso? Exatamente. Essa é a narração do programa ao vivo, do Fatos e Fotos, do programa que rodou em 69, em português, tal, da transmissão da chegada do Homem na Lua. Caramba, bicho. Então aqui tem inclusive tem até a etiqueta da época, porque eles estavam se desfazendo do acervo. Nossa, Eu é fui lá e verdade, peguei, cara. Eu falei, puta, e na época, enfim, falei, nossa, tá desfazendo isso aí e tal. E era um governo na época que cultura, tá, mó evidenciado. Achei estranho, eu falei, eu tô jogando fora. Fui lá e peguei. Nesse dia, inclusive, foi a primeira vez que eu assisti um filme, cara. Nossa, aí, assim, eu sou um cara que gosta de filme, mas eu sou muito pirado por cinema brasileiro também. Eu gosto muito de cinema novo. Eu fui descobrir, gosto de filme brasileiro. E eu assisti um filme, cara, chamado Durval Discos. Ah, pô. Esse filme é fantástico, velho. Cara, eu lembro que ele Já tinha assisti acabado de esse filme. sair. Maravilhoso. Maravilhoso, da Ana Mulaerte, né, bicho? Um bagulho muito louco da Durval vaca, do Discos, eu já apartamento. assisti também. Aham. Cara, eu achei esse filme demais. Eu lembro que a gente assistiu num telão, não tinha ninguém, mano. Era só eu, Dudu e os caras do circo. Eu olhei, eu falei, que loucura, mano. Isso daí era o quê? Em 2006? O filme acho que é de 2001, 2000, alguma coisa assim, vai. Nossa, é antigo, cara. Já tem uns bem mais de 20 Bem anos. mais de 20 anos. Tem a Marisa Hort no Tem, filme também. Tem uma galera, né? tem a Mas é um Rita filme super Lee, simples, assim. Nossa, mas pô, esse filme esse é uma pepita de é ouro do a coisa mais cinema maravilhosa. brasileiro. Tem um novo aí, cara. Tem um novo aí que eu esqueci o nome, eu preciso lembrar o nome. Eu ouvi ontem, também é o mesmo esquema, mas só que é uma coisa mais romantizada, tipo um Up, só que Tá. de uma loja de disco. Eu preciso lembrar o Hum. nome, que eu não me recordo agora. Um amigo meu aqui do Facebook, aqui, do Instagram, que me recomendou, uma galera que acompanha a gente. Então, aí, cara, assisti o Durval Discos naquele dia. Assim, um filme que transcendental, maravilhoso. Eu lembro depois daquele filme, eu fiquei louco atrás do disco do Caetano, sabe? O disco do Caetano, capa branca assinado, que a Rita Lee falava e tal. Fui louco. E eu lembro que uma coisa que me chocou naquela época, quando eu assisti o filme, é que ele falou que o disco do Caetano estava R$ 90. Eu falei, puta que pariu, 90 pau num disco, velho. Na época, né? Eu até É. mostrei pra minha esposa hoje, eu tenho um disco dos Beatles aqui, cara, tem a letra do Guilherme Danielson ainda dentro de marcação de preço. Um dos Beatles, Live at Beep, volume 3. É um disco importado, é um bootleg, é um piratão. Na época eu paguei 10 conto. Hoje, a última vez que eu vi esse disco que eu vi, tava 5,99. Isso. É isso que eu ia falar, cara. Tem coisas assim que atingiram o patamar da precificação que é. E tá bom, tá É valendo, tá valendo. absurdo, né? Então você fica aí, você guarda, não se desfaz. Mas sim, não. É Tem umas absurdo. paradas hoje em dia que tá Fora do surreal o comum. preço, cara. Cara, olha, eu falo pra você uma coisa. Às vezes a gente fala de preço, não vou entrar nessa linhagem, que é uma coisa que afeta muito hoje a coleção. Esse Sgt. Sim. Peppers aqui, ó, ele é de 2017. Prensagem holandesa. Disco lindo. É a edição comemorativa dos 50 anos do disco. Vem com Ah, certo. livretinho, vem com umas pá de coisa. É duplo. O disco, primeiro disco estéreo remixado, segundo disco Caramba. só com outtakes e tal. Na época, eu peguei esse disco no eBay. Eu importei, trouxe de fora. Eu paguei 130 mango, cara, em 2017. É caro, é caro. Claro que é caro. Você pagar 130 pau no disco, mano,
Ah, Né? mas Você hoje quanto fala... que tá? Hoje, cara, se você pegar esse disco aqui, tá 270, 350 conto, cara. É Esse isso. mesmo disco aqui, ó. Prensagem Hoje, holandesa. hoje você pagou barato nele. Hoje, Ah, né? se a gente Hoje eu for paguei pensar barato. hoje você pagou barato nele, porque Exatamente. e é um negócio que a tendência acho que é só valorizar mesmo, cara. Acho que não vai. Eu Não sei se acredito que baixa muito os preços, não, cara. eu falo, eu tava até conversando com a minha esposa, eu separei uns lances aqui para te mostrar. Uhum. Tem uma pilha muito grande aqui, mas são coisas meio só para te mostrar, para evidenciar os lances. Eu separei alguns discos da coleção só para te mostrar, tipo assim, qual é o disco que eu tenho que tem a menor prensagem. Por exemplo, e esse disco entra no mais novo que entrou para a coleção, e o disco que é a menor prensagem. O que é isso? Só saiu 30 desse disco no mundo. Tudo bem, é um artista brasileiro, mineiro, conhecido aqui do Instagram, o Fernando, puta músico. Ele gravou esse play aqui, ó. 30 cópias ele tem. 30 cópias. Nossa, é muito, Uma muito tá pouco. comigo, tem mais duas que estão com o pessoal do Escambau, que é uma banda, que é o pessoal do, principalmente Giovanni Caruso, do uma banda chamada Fish Clatters, que tinha no Paraná antigamente, mó legal também. Famosa para quem gosta de esses Brit rock e tal, tipo Cachorro Grande, sabe? Então ele Uhum. tem, o Fernandinho toca mais ou menos isso, uma música puxada bem pro Brit rock, pro Brit pop, mas abrasileirado. Esse disco só tem 30 cópias, e é um disco verde, lindo disco. O vinil é verde. Nossa, que lindo, cara. É verde, cara. Nossa, bonito. Bonito mesmo, E hein? essas edições novas têm essas vantagens, tipo assim, tem aquela revista Noise, a Três Selos, que são revistas, coleções também, que são discos que saem por assinatura mensal, né? Esse disco em específico, ele foi feito totalmente independente, cara. O Fernando, ele juntou uma galera interessada, tem um lugar em São Paulo que eles fazem prensagem limitada. Então ele foi e juntou uma galera que se interessou no trabalho, falou, vamos prensar um disco, vou prensar meu disco. Prensou o disco, 30 cópias, e foi lançou esse ano, saiu agora há pouco essa edição, o disco é do ano passado, o disco em si mesmo, show, que é um show, a banda ao vivo. A primeira vez desse disco aqui, do Desperto, ele saiu na pandemia, aí essa vez foi a primeira vez que ele tocou com banda, gravou o vinil, masterizou, tacou no vinil e lançou. Então, 30 cópias, né? Uma das cópias está na minha mão, que é essa aqui, Não, do Fernando. super pouquíssimo, Para cara. mim, cara, é que nem o pessoal fala, questão de raridade, essas coisas, não, para mim eu acho que é o lance mais pessoal mesmo, porque eu conheço o cara, eu fiz a resenha do disco dele, desse disco, eu Aí. escrevi a resenha do disco dele, tá para sair no portal Troque o Disco, que é Pô, que um legal. site bacana pra caramba também de vinil, essas coisas, de música. E eu fiz a resenha, resenhei esse disco para ele e tal, porque eu achei legal, eu acho legal pra caramba a batalha dessa galera do underground, bicho. Que nem eu tenho o Duda aí, mano, um irmão da vida que eu vi tentando realizar o sonho dele até hoje, né, no underground. Tem você aí também que tá para falar que fez aí o underground, fez a história, tem o pessoal. Eu gosto, cara, eu gosto pra caramba de dar uma enaltecida nessa galera. E nessa galera que eu falo pra você do underground, mano, tem tipo o Cachorro Grande, que é uma das bandas mais, vamos dizer assim, que saíram do underground, né? Esse disco em si, que é o Baixo Augusta, também é um disco com com pouquíssima tiragem, se eu não me engano são 1000 cópias esse disco aqui. Prensagem tcheca também, feito na República Tcheca. Eles falam que na República Tcheca a melhor qualidade de material, tanto impresso quanto o vinil mesmo, a laca do disco e tal, Caramba, lá é o melhor material não do mundo, vem de lá. imaginava, não. Não sabia, não. Bom República saber. Tcheca. Esse disco aqui, por exemplo, ele é masterizado na Inglaterra, e prensado na República Tcheca. Esse quem fez essa correria, que nem o pessoal desse selo, o pessoal lá de Passo Fundo, o Rodrigo Andrade, o Garras, um amigaço também. Isso é uma coisa legal que a música proporciona pra gente, principalmente colecionismo. Muita gente que eu tinha como os meus heróis da música, que nem além dos Beatles, tudo bem que os Beatles para mim são
Beatles é religião para mim. É uma questão meio que já transcendente. Agora, que nem o Cachorro Grande é uma banda que eu acompanho desde os anos 2000, de 99 para 2000. E hoje, cara, com esse lance de colecionismo, o Beto Bruno, é um puta de um colecionador. A gente fala que ele é o embaixador de todos, porque ele tem Aham. muita coisa, ele tem, tipo, coisa que eu nunca vi na vida, ele tem na casa dele. Tipo, às vezes a gente tem esse grupo, né, dos Beatles e tal. Eu vou mandando pra galera, nossa, o que é isso? E isso aproximou, né? Eu conheci a prima do Beto, uma grande amiga lá de Passo Fundo, e eu acabei conhecendo o Beto Bruno por Que intermédio disso. Hoje legal. a gente tem um contato de conversar tal, e tipo assim, Que legal. conversando com um dos seus heróis, assim, né? E Sim. sempre falando sobre música, assim, então, que nem eu falo, o Garras, da 180, que é o, vamos dizer, o dono do selo, que é o cara que lança. Esse disco, inclusive, tem uma história muito louca, agora que eu lembrei, eu não lembrava. Esse disco eu comprei com o Garras, que é o dono do selo 180. Esse disco era o disco que ia para os lojistas. Quando eles iam apresentar para os lojistas o disco, era essa cópia aqui, que eles tiravam, davam para os lojistas verem, falavam, olha, tá bem conservadíssimo, o disco não tem um detalhezinho só tal, mas é um disco de história, assim, que era o disco que o cara botava na malinha e levava para a galera. Falou, esse daqui é o disco que eu quero te vender e tal. Esse é um trabalho do 180 do Cachorro Grande que eu tenho, que eu acho essa história também do lance deles ter sido um disco display, vamos falar assim, pra galera comprar, né? Aham. E cada disco tem uma história junto com ele, né? Não é só o disco, assim, tipo, por exemplo, aquele disco que eu te falei do Live at Bibi, que eu falei, esse aqui, ó, Aham. dos Beatles. Se você ver dentro dele aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar, mano. Não sei se deu pra ver. Tá escrito 10 Aham. reais. Gabriel Ah, de 2006, que é quando eu peguei o disco, 10 reais. Tá aqui, ó. Um disco desse hoje é 350 pau. sim. Uma loucura, assim. Tipo, a Exato. galera também, sinceramente, supervalorizou demais. Virou modinha. Tem muita gente que tem... Aí é uma crítica minha, tá? Porque eu acho Sim. que a arte ela foi feita para ser consumida. A arte ela Eu foi concordo feita com você, cara. para você Plenamente. absorvê-la, É né? a mesma coisa que eu brigo, às vezes, muitas vezes, com relação ao filme. O filme que não é acessível, ele é uma arte que, dentro da sua proposta, se esvaziou. Que qual que é a proposta da arte? É o que você falou. Tem que chegar nas pessoas. Se Exatamente. não chega, não tem um streaming para você ver, não tem uma sala de cinema exibindo. De repente, às vezes você até procura, não é o ideal, mas a gente procura um torrent, procura baixar da internet. A gente Se tem... é um filme que não chega, ele não, se é um filme que não é assistido, uma música que não é escutada, um quadro que não é visto, o propósito da arte se esvazia, né, cara? Esvaziar. E eu falo para você que às vezes, cara, me dói. Que nem você falou de quadro. Outra coisa que eu sou fissurado, mano. Eu sou meio que louco por quadro. Eu tenho uma pinacoteca em casa. Acho que eu devo ter umas 17, 18 obras de pintores aqui da região. Sabe? Oh, que legal. Eu sou muito fissurado num pintor que faleceu há pouco tempo. Não é pintor, na realidade, ele é um artista plástico, mas é arquiteto, mas também é o Marcelo Camunhas de Jundiaí. Eu tenho muitas obras dele dos anos 80 que eu acho maravilhoso. Assim, que eu às vezes me dá um dó, cara, de deixar dentro de casa. Sabe? Tipo, eu queria, por exemplo, expor numa pinacoteca. Mas aí me vem na cabeça, será que essa pinacoteca vai manter essa obra tão bem cuidada quanto eu mantenho? É, Essa que é a minha preocupação. Eu já pensei em sim. diversas vezes em ir na Associação de Artistas Plásticos de Jundiaí, que é ali perto da igreja do centro. Mas aí eu venho nessa, eu falei, pô, ultimamente a pessoa tem meio que asco de da coisa física, fala pra quê, né? Isso acho que você deve ter ouvido de um monte já de pessoas que falam pra que CD, pra que disco, coisa velha e tal. Mas tem um lance diferenciado na questão da mídia física. Eu falo, parece que o pessoal, infelizmente o ser humano brasileiro, não sei, ele tem a memória curta, né? Mas, cara, quem não se lembra de comprar um disco numa loja? Não era só comprar o disco, tinha todo um processo de você ir lá,
às vezes que nem a gente que frequentava, que nem o Beto do Cachorro Grande, e tem um outro cara incrível, o Maurício lá de Passo Fundo. O Beto ele trabalhava em loja de disco, ele vendia Olha aí. disco. E o Maurício também. Então, Maurício Rigoto. Eu encontrei o Beto Bruno em uma única ocasião, em São Paulo, já tem mais de 10 anos. Eu e meu primo, a gente estava andando, tava ele e o Gross, que era o guitarrista do Cachorro Grande, né? Marcelo Gross, né? Então, onde que eu os encontrei? Onde que eles estavam? Na Praça Benedito Calixto, olhando disco. E meu primo estava fazendo a mesma coisa. Aí a gente acabou se encontrando lá. Foi o dia que o meu primo me apresentou ele, cumprimentei ele e falei, a coisa que eu mais gosto, cara, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é escutar um vinil na minha casa e ficar lá só fumando umzinho, escutando meu disquinho. Eu falei, isso aí, mano. Esse é o Beto Bruno. Ele foi mó simpático comigo também. Foi super legal, cara. Ele é legal, cara. E é assim, é um gente da gente, que nem eu falo, até brinco. Às vezes a gente troca ideia de vinil. É uma delícia, cara. É um mundo, não só o mundo do vinil, o mundo da música, o mundo que nem ele. É um cara louco por filme também. Cara, eu acho demais esse lance da cultura mesmo. Que nem eu te falei, a cultura ela foi feita, voltando para aquele assunto da coleção e por que eu formulei essa frase. Porque a gente vê hoje em dia, tem muita gente que tem play, eu acho que é por isso que tem também essa questão da supervalorização, da hipervalorização, da megavalorização, da mastervalorização do vinil, porque tem muita gente que hoje em dia, para se... não sei se enturmar, porque se enturmar com gente que gosta de disco é meio estranho, né? Mas parece que para se sentir um pouco mais... Isso você vai encontrar em todo lugar, né? Aquela pessoa que quer se sentir um pouco mais poderosa com relação àquilo que tem, né? Então, quem tem um pouco mais de grana, com certeza consegue fazer uma coleção maravilhosa aí em pouco tempo. Você falou, virou uma espécie, você acha, o Gabriel, você acha que virou uma espécie de um objeto de status? Virou. Um pouco também, né? Virou, né? Virou. Muito. Então. Virou eu não consigo entender, cara. Porque, assim, é aquele negócio. Eu tenho, por exemplo... Eu tenho o Sgt. Pepper's 2017, tenho o Sgt. Pepper's 88 e tenho o Sgt. Pepper's 74. São 3 selos diferentes. Né? Eu tenho 3, 4 discos da mesma capa, mas só que o miolo é diferente. O som é diferente. A prensagem é diferente. Isso é coisa de colecionador mesmo, mas eu faço isso só com Beatles, tá? Eu faço isso com as outras coisas. Mas aí, daqui a pouco, eu tenho, por exemplo, um vinil do Uriah Heep, por exemplo. Né? Aí, daqui a pouco, o cara fala, não, mas eu tenho o vinil do Uriah Heep original de época, prensagem americana, inglesa. Ah, velho, vai se ferrar, mano, tem as mesmas músicas, sabe? Tem uns negócios assim que... Sim, não, o disco é mais raro. Eu também não entro muito nesse, mas de forma alguma. Para mim, só de ter alguns aqui, para mim só de ter alguns aqui, para mim já tá. É o que você falou. Mas isso acontece, eu creio que isso acontece em qualquer ramo, qualquer lugar, coleção de qualquer coisa, de filme, de música, enfim. Aí já começa a entrar numas divididas, né? Começa a entrar numas divididas que não é a minha, é o que você falou. Eu sou um cara que gosta de apreciar, gosta de escutar, gosta de assistir. Algumas poucas coisas gosto de ter aqui, a mídia física, sim. Eu acho que mídia física é um negócio que não vai acabar, vai diminuir muito, vai virar coisa de colecionador, não coisa de massa. Vai ficar tudo online, tudo digital, isso aí eu já me conformei. Mas tem alguns filmes aí que eu gosto de ter em DVD, cara. Tem alguns quadrinhos, alguns livros que eu gosto de ter aqui o impresso. Não só o PDF. E tem alguns discos que eu gosto de ter. Eu tenho uma vitrolinha aqui. Tem algumas coisas que eu gosto de ter. Parei de comprar porque tá muito caro. Tem coisas que eu não consigo mais ter. Muito caro. Tá louco. Hoje em dia, que nem eu falo, eu recorro a achados, sabe? Tipo assim, que nem... Mano, e não é só disco, tá, cara? Tem muita coisa que... Cara, que nem eu falei, esses dias eu tava fazendo... com relação aos Beatles, né? Além de tudo, os Beatles na minha vida sempre ali me trazendo um monte de felicidade. Até aproveitando a situação para fazer um jabazinho. Fica à vontade. Eu tive a honra de ser escolhido para ser professor
de um curso ministrado lá pela PUC do Rio de Janeiro. Olha Né? que legal. É um curso de extensão universitária. Né? Eu fiz esse curso, na verdade, eu sempre almejava fazer esse curso, abri o turma ano passado, peguei e fiz o curso. E eu estava acabando de sair da minha tese da pós-graduação, que era sobre o Sgt. Peppers, inclusive. Fiz um mix ali sobre o Sgt. Peppers, peguei um pouco sobre Tropicália também, que é uma coisa que eu gosto e domino um pouco do assunto, na modéstia à parte. Mas apresentei essa minha tese para o Eduardo Brock, que é o coordenador do curso, um dos coordenadores do curso. O Eduardo Brock é um dos maiores colecionadores de livros dos Beatles da América Latina. Ele tem centenas de milhares de títulos de livros dos Beatles, assim. Inclusive a PUC do Rio está querendo... Ele está montando, junto com a PUC do Rio, uma biblioteca para acesso público com Olha. os volumes da coleção dele. Então, ele rodou o mundo todo e ali tem livros do mundo todo sobre Beatles. Então, eu até brinco, eu olho na prateleira meus poucos livros e falo, nossa senhora, o menino é o Eduardo Brock, cara. É um cara incrível. Organizador da Beatle Week, que é o único evento oficial dos Beatles no Brasil, lá em Niterói, né, no Rio, Caramba. também. Então, eu fui convidado para dar aula e o tema que eu vou dar aula dentro desse curso é o Sgt. Peppers e a influência artística no momento, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vem falando sobre o disco, a questão ser uma obra de arte. Eu acho que começou, uma obra multiartística em si, começou até com os Beatles lá em 67 e tal. E eu fui convidado para dar aula nesse curso, né, cara? Então, justamente por isso, até pelo fato de eu querer estar sempre me adentrando mais no mundo obscuro daquilo que foi feito e tal, e entender como aquilo foi feito e por quê, né, cara? Como que a música hoje chegou no ponto que chegou, né? Por que todo mundo fala que aquele disco é tão revolucionário? Por quê? Aí a gente vai lá e vê que tem toda uma maturação e tal. Então eu peguei essa ideia, né, de dar essa linkada, tipo, da história do disco, o disco tal, me levou para essa onda da PUC, do Rio. O pessoal gostou bastante, principalmente o Dudu gostou, me convidou. E logo, cara, vai ter uma aula aberta aí, que o pessoal tava falando. Eu acho mó legal isso. E uma coisa que eu acho fantástica, que também eu falo até com uma certa emoção muito grande, porque o professor que eu vou abrir o curso, tipo assim, eu vou dar uma aula e depois a minha aula vem a dele, que é o Frederico Coelho, que é um dos grandes nomes da contracultura, tipo assim, de estudioso sobre a contracultura no Brasil, né? Ele, por exemplo, escreveu a biografia do Macalé, do Jardim Macalé, né? E putz, cara, cujo qual eu tive a honra de conhecer, né? E os Beatles, além de tudo, né, trouxeram várias, eu posso dizer assim, influências e referências para coleção, sabe? Para como você colecionar ou como você não colecionar, né? Porque eu falo que conheço muita gente que nem bota a mão no disco, né? Eu falei, como não, cara? Como que você tá um disco que você não vai colocar para você ouvir, entendeu? Eu acho muito, muito legal isso, assim. E voltando àquele lance da coleção que eu fico inconformado das pessoas, eu li uma matéria uma semana atrás falando que está crescendo o número de colecionadores de disco que não tem vitrola. Aí entra o lance da materialização da coisa, entendeu? Daquele negócio tipo assim, de você ser o superior, sabe? E tem muita gente, cara, que canta isso, cara. Tipo assim, eu nunca... Caramba. Eu não sou o cara que canta que canta vantagem, tipo assim, que nem você me perguntou quantos discos você tem. Cara, eu não... Eu tenho a quantidade ideal para mim, entendeu? Tipo, que eu falo assim. Exato. Não, era mais uma curiosidade mesmo, mas eu a mesma coisa. Por enquanto, sem pressa também de ter 100, 150, 200. Eu Mas tô com tem gente que 25 tem discos essa aqui. pressa, hein, velho? Tem. É o que você Tem falou. gente que Tem tem, pessoas velho. que estão. Tem pessoas que só pelo prazer ou pelo status de ter, pessoas que vão ter discos que não serão nem ouvidos, nem sequer serão ouvidos. Que a pessoa não tem nem o toca-disco para escutar, mas não quer ter. Não, eu tenho aqui um Iron Maiden de R$ 500. Puta que Tipo, pariu, é isso. legal, cada um com a sua pira, É mas isso.
Eu acho isso bizarro, cara. Com É todo isso. respeito a quem tem essa pira, mas Virou troféu. pra mim é, Que nem. não, são coisas indesassociáveis. Eu tenho que ter o toca-disco, eu tenho que ter o disco aqui, que a hora que eu Lógico. quiser escutar, eu vou pegar ele, vou pôr e vou ouvir. Inclusive, você tem uns play do Halloween aí. Do Megadeth, né? Do Megadeth. Do Halloween eu Megadeth. não Tá tenho nenhum, do do Megadeth Megadeth. eu tenho um só, cara. Aquele play Eu que tenho você só tem. um do Megadeth. E você sabe, né, cara, que play de metal, de heavy metal, play assim que. De punk, principalmente, punk, heavy metal. Como na época era um disco que a galera que comprava tinha pouca grana, ele rodava na mão de todo mundo, né, bicho? Então é um Sim. disco que é mais difícil de se achar em boas condições, né, velho? Esse aqui, ó, que eu tenho aqui, Olha, isso daí é um primo que me deu de presente um em presente. 2010. Olha, Em 2010 esse disco ele é um disco de 1990, exato. 90. 2010 ele estava completando então, que eu sou péssimo de matemática, ele estava 20 anos, não fazendo é isso? 20 anos, né? Ai, É cara, isso, eu né? Exato. também não gosto de matemática, não. Odeio. Aí o Megadeth veio para São Paulo, veio para o Brasil, no Credit Card Hall, e eles tocaram esse disco na íntegra. Eles tocaram da faixa 1, 2, 3. Teve um pedaço do show que eles tocaram esse disco Inteirinho. inteiro. Inteiro. Eu vi assistir esse disco ao vivo nesse show. Olha que E aí quando delícia. o meu primo é colecionador de vinil também. Meu primo tem bastante, tem 1.500 Disco discos também de vinil na casa é dele. louco. É Um louco beijo, um igual abraço nós. pra ele. Um abraço, Um mano. abraço pro Lodigar. O Lodigar que me deu de presente. Esse aqui, alguns ele me deu. Esse aqui tá intacto, cara. Isso aqui deve estar valendo uma grana, mas eu não falo nem por essa questão, não. Porque pra mim Não, tem uma é. importância muito grande, né? Não, dá pra ver que o negócio brilha até ali. É bonito. Aí tem algumas coisinhas aí que é como você falou, cara. É a trilha sonora da minha vida, né? Exatamente, Por, cara. por exemplo, que estão super surrados. Tem até meu nome escrito na capa aqui, mas É graças a seu. Deus meus pais são vivos, mas foram os meus pais que me deram. A trilha sonora do Chaves e do Jaspion, né? Que eu sou uma criança dos anos Nossa. 80. Eu tive essa do Jasper, mano. Aí, Essa do Chaves eu tenho. tá tudo rasgado, remendado, igual a roupa do Igual Chaves, né? roupa. Mas agrada quem olhar, como diz, né? Porra, velho. Eu devia ter pego o meu do Rá-Tim-Bum pra te mostrar, mano. Parece É. Frankenstein colado com Não, durex. outra hora você me mostra, fica tranquilo. É só então, aí tem algumas coisas assim, por exemplo, eu sou uma criança dos anos 80 e a infância é o chão que a gente pisa a vida Com toda, né? certeza. Então meu primo também me deu de presente a trilha sonora do Batman, do Tim Burton, tem até um Ô, adesivo aqui em cima aqui, coisa linda. do Prince, né? Do Tem um monte de música Prince, do Prince velho. aqui. Trilha É, sonora clássica. e a trilha sonora esse também tava acho que lacrado, Do sei lá quem guardou isso aqui, Sandman. mas Ai, que demais, velho. é um Esse disco é lindo, de cara. é bem bacana. É as versões, tanto esse daqui quanto o do Jasper, do Chaves, Tudo são as português. versões da trilha sonora nacional, né? Com as Ô, vozes dos dubladores e tal. Não esse não é do importado, Chaves não. É aí, brasileiro. É brasileiro. esse do Chaves tem uma história muito louca. Eu É. tenho um, quando era moleque, não era tudo maluco, né, mano? Aí teve Aham. uma vez o Circo do Kiko aqui na Várzea. Eu não levei o disco, falei pro Kiko assinar pra mim. Não sabia nem que era o Kiko, mas levei. Tá aí a assinatura do Kiko no disco até hoje. Ah, Muito engraçado. caramba. Quer Putz, que ver? Eu legal. separei uns negócios legais aqui que você vai gostar também, mano. Pode Já como mostrar. Mostra aí que eu quero ver. somos crianças dos 80. Não, eu sou, na verdade, Tá. eu sou de 88, né? Aí, Mas eu ainda eu sou de pisei. 86. Não, mas eu sou É, de 86. a gente comeu, É. a gente comeu da sobremesa do pavê dos 80. É. Cara, eu tenho um negócio aqui que é totalmente tipo assim, meu, assim, tipo de criança e tal. Sim. E depois de depois de É. mais velho, Foi de adulto, é. de Aham. adulto e tal, eu sou um velho de 34 anos, né? É. Quando era criança, eu gostava muito de um filme, depois que eu fui descobrir, era uma animação, que era do Spielberg e tal. E talvez foi um dos filmes, um dos desenhos que eu mais assisti na minha vida. Eu lembro que aqui na Vargem tinha uma locadora chamada Papi Vídeo. E meu pai tinha o código, que era o 563, o código do locador do meu pai. Não, 180, 180 era o do meu pai. Aí, e nesse número, cara, eu acho que eu aluguei. Eu lembro que uma última vez que a mulher falou na época, que ela falava: Você não quer comprar a fita? Porque eu acho que eu tinha alugado mais de 50 vezes esse filme para assistir. Coisa de criança, né? E que é esse aqui, ó. E eu tenho a trilha sonora dele em vinil. Que é o Five, é um conto Ah, americano. ah, eu sei qual que é. Tinha um Caramba. ratinho aqui.
Que foge da legal. Rússia, que foge do... Que na época, quando a gente era, falava, não, tá fugindo dos... Não, tá fugindo dos comunistas da Rússia, do regime do Stalin, Aham. da Rússia para os Estados Unidos. Aí tem aquela... Não existem gatos na América, né? Que são os comunistas, que eram os gatos que perseguiam os ratos, da família Ratovits, né? Que eles fazem até referência à literatura russa, que eles falam os irmãos Ratomazov e tal. É muito louco esse filme, cara. Tem um lance tipo de integração, tipo do gato que é amigo do rato e tal. Se você for ver, é um ensinamento de vida. E as músicas, esse daqui é a versão em inglês, né? Não é a versão em português, que é bonitinha, as musiquinhas. Aqui é a versão em inglês. Mas é um disco assim que quando eu vi, bicho, eu caí de costas. Falei, nossa, Ah, não, tá certo. Não, mas é legal essas coisas, como você falou. Ainda mais quando não tem, não é só pelo fato de ser raro ou ser caro. Não, tem um significado muito importante na sua história, que você tem uma relação afetiva muito Exato. carinhosa com o negócio. É tipo isso aqui, essas coisas que eu tenho é a É a mesma mesma coisa. pegada. É Eu a fiz a mesma mesma coisa. coisa que você. E você vê que eu era uma criança que o filme e tal, eu gostava dos heróis, gostava, mas olha isso aqui. Em Busca do Vale Encantado, Ah, dos dinossauros, dos né? dinossaurinhos, do Aham, Littlefoot, da sim. Patassaura, do... Como que é o nome do voador mesmo? Petrúcio. Não? Eu lembro até hoje dos personagens. Aham. Que eu adorava esse filme. Outro filme Caramba, é que a eu trilha achei a da trilha animação. sonora, comprei. Falei, não, tem que Sim. ter. Aí a gente vai crescendo um pouquinho mais, né? Vai indo naquele lance. Aí vem uma das melhores trilhas sonoras da Disney. Putz, fantástico. Nossa, Aladdin, olha que essa é a lindo isso versão em aí. português do Aladdin, né? Aí eu falo, isso daqui minha esposa adora, que ela é fanática. Aí a gente vai crescendo, né, velho? Aí já vai pros anos 80, vai pro filme de ação. Nossa, isso é maravilhoso, Top cara. Gun. É que eu não achei tudo que eu Sensacional. queria achar, cara. Eu não achei o Caramba, não, PT, eu então tava você. louco atrás do Ó, PT. nossa, que legal, Não cara. Não, então você tem. tem muita coisa de trilha sonora muito bacana aí, não? Ó, Tá certo, cara. Bom Good Dia Morning Vietnã, Vietnã. Robbie Robbie Williams. Williams. Maravilhoso. Quem gosta de disco. Maravilhoso. Puta, que trilha sonora. Aqui tem Vanderbilt, tem Aretha Franklin, tem Beach Boys, tem James Brown, tem Louis Armstrong, tem Vogues, tem tudo aqui. Anos 80, clássico. Tá We Are the espelhado World. pra mim, eu não tô conseguindo ler. Qual que é? We Are the World. Ah, claro, claro. Né? O clássico, clássico, clássico. Tem aqui aí, cara, a gente entra, que nem eu falo pra galera que gosta do Juntos e Shallow Now, lá do negócio. E ó, Não, Barbra Streisand e não. o Chris Christopherson no filme e nasce uma estrela. Pode crer. Essa daqui é uma versão holandesa desse disco, cara. Caralho. Você vê que a capa dele é até mais Aham. brilhantona, assim, ó. Sim. Cara, isso é uma coisa muito louca. Além da qualidade de som do disco importado, porque o disco nacional é dureza a gente falar. A qualidade de som horrorosa. Horrorosa. Tanta qualidade de som, qualidade gráfica, qualidade de impressão, horrorosa. Né? Alguns até a própria gramatura mesmo, né? Você fala que você pega o disquinho, parece que vai sair voando, né? Aqui, né? Ó, fininho, ó. É. Né? Eu faço isso daqui, porque isso daqui é uns discos que mas que nem você pega um de 180 gramas importado, esse dos Beatles aí, dá até medo, cara. Eu tenho um disco nacional aqui de uma banda lá do Nordeste, Ave Sangria, duplo. O disco é de 200 gramas, cada disco. É um pacote de mussarela que você vai na padaria. Assim. Caramba! Cara, é muito louco. E isso altera a qualidade de som. Quanto mais pesado o disco, quanto mais grosso, mais profundo, mais fiel o suco do disco. E a agulha vai lá, ela trabalha melhorzinho. Né? Que nem o pessoal fala, 33, 45 RPM. A qualidade 45 ela é mais aberta, né? Então você consegue uma qualidade de som um pouco melhor, só que a trilha é maior, né? Então tem toda essa diferenciação. Mas aí, cara, que nem eu falo, tem essas questões da trilha sonora e tal, da vida que a gente vai guardando, e eu sempre volto para a questão dos Beatles, né? Que minha coleção e minha vida sempre foi
voltada para eles. E muita coisa. Ah, outra coisa que eu queria falar para você, falando dos Beatles, e não só Beatles, para você e para todo mundo que vai curtir, que está curtindo com a gente. Hoje também a gente comemora 50 anos de lançamento de um tema de filme clássico, inglês, de ação. Hoje completa 50 anos. O próprio Paul McCartney, já é uma dica. O próprio Paul McCartney mesmo diz que faz 50 anos que eles explodem palcos. Né? Porque hoje completa 50 anos do lançamento disso aqui, ó. Live and Let Die. Ah, o do James Bond, pô, 007. 007, Live and Let Die. Esse disco foi lançado em 73. Né? Viva e Deixe Morrer, né? Em português, né? Isso, Viva ou Deixe de Morrer. Essa aqui é a versão... Aqui, ó. Incluindo o tema do filme 007, Viva ou Deixe de Morrer. Essa é a versão nacional. Caramba, né? Esse filme teve como trilha sonora o produtor, a música do filme foi feita pelo Sir George Martin, né, que é o dito quinto Beatle, né? Mas a música tema é Paul McCartney e Linda McCartney, né? Live and Let Die, 73, saiu oficialmente no disco Red Rose Speedway, que comemora 50 anos também, já completou a semana passada, que não era Paul McCartney ainda, era Wings, né? A banda chamada Wings, né? Wings da asinha mesmo. Então. E aqui eles gravaram em 73, lançaram esse disco aqui, o Roger Moore ainda, né? Ainda não é o meu James Bond preferido, o meu é Pierce Brosnan e ponto final. Eu adoro Pierce Brosnan. O Pierce Brosnan. É porque a gente é da época do Tomorrow Never Dies. Isso que eu ia falar. O Pierce Brosnan é o cara que a gente cresceu assistindo porque ele foi o James Bond nos anos 90, né? 90. Tem isso. Ele lembra, foi. Lembra do Nintendo 64 que tinha o Tomorrow Never Dies, que é o melhor jogo de ação da época, que tinha o cartuchinho, todo mundo... 007 contra GoldenEye. É o GoldenEye, então? É verdade. Foi um jogo que revolucionou o jogo de tiro em primeira pessoa, etc e tal. O Tomorrow Never Dies saiu pro PlayStation 1, né? Esse acho que eu joguei também. PlayStation 1, errei mesmo, é o GoldenEye, isso mesmo. É o GoldenEye, mas eram vários, né? Então, esse daqui hoje aí, ó, mais um disco de trilha sonora que o Guns regravou também, né? Uma galera regravou aí, tá aí, ó. Verdade, bem lembrado. O Guns regravou também, estourou palco pra cacete também com essa música. É legal que no último show do Paul que eu vi o Paul 3 vezes. A outra coleção que eu tenho, que eu não separei, mas também que eu sou taxado por coleção. Pode ver, eu coleciono instrumento musical, quadro. Aí eu tenho coleção de ingresso de show. Nossa, tem um monte. Eu guardar. Agora eu tô frustrado com esse negócio do Sesc, que tem que mostrar QR Code e tal. Já fiquei frustrado. Não tem mais um ingressinho. Bosta, cara. Eu guardava tudo. Uma que eu guardava para mostrar na faculdade, para ganhar hora-aula, né? Para fazer um benefício. E a outra que eu guardava para ter, né? Então tem os ingressos do Roger Waters e tal. Acho mó legal. Mas, mano, que nem eu falo, é vida, né, bicho? Colecionar é uma vida muito louca. Ó, tem um negócio aqui que eu queria mostrar, que a turma fala, que a minha esposa ela falou, Gabriel, separa aquele disco do Rush, que eu tenho um disco do Rush aqui, chama Count Parts, alguma coisa assim. Parafuso, peças. A capa, inclusive, é um parafuso. E eu vi esse disco, e esse disco é legal, quando você for ter disco, que nem esse do seu do Megadeth, por exemplo, que é anos 90, que é bem na transição disco, CD. Sim. Então, quanto mais próximo de 94, mais raro ele vai ficar. Por isso que o Facelift do Alice in Chains é raro, o Nevermind do Nirvana é raro, até o Dirt do Alice in Chains é raro. E esse disco aqui é muito raro. E eu falei é o Temple of Dog, Caramba! A banda do Chris Cornell. Verdade. Né? Que depois ser o Chris Cornell, né? Exatamente, o Chris Cornell com o Ed Vedder. O Ed Vedder, que tem aquela, como que é? Say Hello to Heaven e tal. Eu acho demais. Putz, eu acho esse disco aqui maravilhoso, velho. Temple of Dog. E é um disco assim, do grunge. É um disco lançado bem na interseção ali. Esse daqui já é de 91, esse play aqui.
Que nem o seu do Megadeth é 90. Mas também, tipo assim, a intenção dos caras... Agora, esse do Rush que tem aqui é de 94, bicho. Então, Nossa, ele já estava no tiragem limiar no final da vida da produção do vinil mesmo, em larga escala, né? Olha ele aqui, esse aqui, ó. E é um disquinho que você não dá nada, né, velho? Ah, mas Rush é muito bom, hein? Não, esse disco aqui, qual que é a diferença? Qual que é a diferença que eu achei que compensou o valor? Eu penso nessa parte musical. Eu não sei se é por causa de quantidade de prensagem e tal, mas foi uma reviravolta que o Rush deu e começou a produzir uma música um pouco mais pop, meio eletrônica, misturado com... O Neil Peart sempre teve essa influência da bateria eletrônica e tal, o Rush teve sempre essa... Mas aqui no Counting Parts, cara, eles dão... É uma comparação ridícula que eu vou fazer agora, mas é para o pessoal entender um pouco. Também qual que é aonde eu quero chegar. Só um exemplo, só uma metáfora. É ridículo, mas é um exemplo bem legal. O Queen, por exemplo, quando lançou o Hot Space, ele tentou aproximar a banda. O Hot Space é um disco de um sucesso só. Desculpa falar que é Under Pressure. Mas é quando ele tentou se aproximar um pouco mais do pop, flertar um pouco mais com o pop. Under Pressure é com o David Bowie essa música, né? Isso, com o Fred e o David Bowie. Legal. Deu aquela flertada bem na época do Let's Dance e tal. Não, o Let's Dance foi um pouco mais para frente. O Hot Space é mais para trás. Mas aqui é o Rush tentando fazer um rock um pouco mais moderno. Pronto, peguei. Um rock um pouco mais... Porque nos anos 90 era o grunge, aquela coisa um pouco mais parada. Mas também tinha aquela galera do post-punk também botando a cara, né, velho? Tinha o MF, tem aquelas bandas um pouco mais pegadas, tipo, vamos falar assim, ó, o Red Hot aí, ó, aparecendo com força. Então eles tentaram dar uma inovada, porque aqui ele já tava um tiozinho, né? Já tinha mais de 20 anos de banda, então, tipo, né, eles queriam renovar. Eu acho que é por isso, que é uma coisa que o Rush tentou mudar, né? Eu acho. Essa é uma leiguice minha, porque eu não sou especialista em Rush. Inclusive, é um disco que me traz várias indagações para a questão desses valores, porque, tipo, na internet, o que eu vou mais pelo Discogs, que Mercado Livre é meio ilusão. Quem usa Mercado Livre como referência hoje... falar. Mercado Livre, a galera, ó, tem horas que dá uma birutada legal ali. E tem gente que vai na onda, viu, velho? E é isso que mata a gente, colecionador. Tem gente que vai na onda, porque se aí a gente vai querer falar, por exemplo, pô, seu disco não vale tudo isso, tal, a pessoa ainda vem e, enfim, não dá nem para negociar. Porque, além de tudo, se você ser colecionador e você comprar e vender discos, você tem que ter essa abertura para o negócio. Mas, como eu falei para você, eu fui vendedor de disco também. Né? Minha esposa também vendeu. Tem que ter esse tino comercial, né? É claro, cara. Se você quer... Todo mundo que vai pegar o disco na mão vai querer. Mas, tipo assim, que nem a gente sempre foi. Pessoas como a gente é totalmente voltado, conhece o mundo da arte, que nem o pai da minha esposa é músico, né? Legal. Né, cara? Então, a gente sabe o quão importante a arte é para o artista. Né? A arte coloca o pão na mesa. O artista não é arte pela arte, né, bicho? Esse daí não existe. Em lugar nenhum. Quem falar que é arte pela arte, você pode ter certeza que tem um montaréu de gente pelas costas dela. Que não consegue. No mundo de hoje em dia, no mundo capitalista louco de hoje em dia, não consegue. E é um comendo o outro numa loucura. Sim. Assim. E uma coisa que eu acho muito louca, cara, Felipão, aí você vai me explicar. Porque no mundo do colecionador de disco, e principalmente no mundo da bitomania, que é o mundo que eu cresci vendo as pessoas, e um amigo meu uma vez basicamente me deu um tapa na cara com relação a isso, que ele chegou e falou para mim, o povo me chama de John, né, aqui da região. Aí ele falou, John, hoje você faz parte de um deles. E realmente, eu tô no meio das pessoas que eu peguei. Mas, cara, eu vejo uma coisa muito chata nisso tudo. É um querendo ser maior que o outro. Né? E não é só o lance de você ter, mas é o de ter conhecimento, sabe? Isso pra mim é o fim do mundo, bicho. Porque a arte foi feita
que nem eu te falei, para ser consumida, não para ser colocada à prova. A arte foi feita para ser consumida e tem uma coisa que o Mário Sérgio Cortella, né, que é um filósofo famoso aí e tudo mais, né, eu já tinha uma palestra dele, conheci ele pessoalmente, Oi, conversei com ele, apertei a mão dele uma legal. vez, um cara simpático pra caramba. Ele fala uma coisa que eu concordo 100%, 110% se fosse possível, eu concordaria, que ele fala assim, o conhecimento, ele serve para encantar as pessoas, não para humilhá-las. Exatamente. Então, a partir do momento que você falar, eu sei mais do que você, mas com o intuito de querer, de tentar se prevalecer, acabou, bicho. Acabou o que você falou, se esvazia. O propósito da coisa se esvazia por completo. Não tem como. Eu acho que é isso aí. Eu acho que você só conhece realmente o ser humano na essência dele demonstrando principalmente a tua humildade, cara. Por mais que você conheça, eu falo isso até brinco, às vezes eu falo, lá vai o Gabriel com as lições de vida. Não é nem questão de lição de vida, é uma coisa que eu aprendi, como eu disse, eu trabalho na PAI aqui de Várzea há 12 anos e por 2 anos eu fui professor de informática. Né? Eu dei aula de informática para eles e quando eu entrei lá, eu basicamente trabalhava com um computador e só. Né? Então, para mim era máquina, aí eu fui começar a lidar com o ser humano e o ser humano que exigia um pouco mais, né? É diferente, não é nada, ele só exige um pouco mais de atenção. E ali, como professor, e na época eu tinha 21 para 22 anos, né? Moleque, de tudo. Aí eu cheguei, a primeira coisa que eu falei para eles, cara, eu falei, eu não tô aqui para ensinar ninguém, eu tô aqui para aprender com vocês. Começa-se por aí. Eu falei, eu não sou melhor que vocês. Eu falei, tem muitos de vocês aqui que são mais velhos que eu também devo respeito a vocês. Entendeu? Eu acho que é assim que funciona a vida. Não é com o lance de você se impor autoritariamente ou se impor intelectualmente pelo fato, enfim. Inclusive, eu acredito que aqui nessa live já entrou e já passou alguns alunos que eu tive lá. Eu dei uma olhadinha aqui, eu vi. E eu aprendi Sim. muito com eles, cara. E pra você ter uma ideia, algumas coisas que eu te cito. Lá eu tenho um moleque que, tipo assim, sabe de Jovem Guarda mais do que muita gente que eu conheço aí que, assim, sabe? Fã de Roberto Carlos que me fala qual música tá em qual lado de qual disco, Olha quando foi lançado, aí. qual a versão que foi lançada, mono, estéreo e tal. Particular, assim, e aprendo pra caramba todo dia, mano. Que nem o Coringão ganhou ontem. Se eu dormisse ontem quando o Coringão ganhou, hoje eu ia saber que o Corinthians ganhou, porque eles iam me informar, entendeu? Por quê? Porque tem essa humildade, sabe? Tipo assim, eu sempre procuro deixar todo mundo no mesmo patamar, sabe, bicho? Porque eu acho que é o melhor jeito de você poder passar aquilo que você É, sabe, né? Eu acho que é o conceito básico de professor, ou de comunicador, ou de pessoa que está ali, né? Que nem você, jornalista. Pô, é isso. Esse é o sentido de tudo. É passar aquilo ali, por exemplo, que nem eu falo, é que o jornalista, você como jornalista e tal, é diferente porque você tem que passar, às vezes, a informação na essência, né? É que eu sou, além de tudo, eu sou poeta como amador, né? Eu gosto de dar aquela romantizada, tal. Eu falo que eu sou poeta porque, além de tudo, eu falei, eu preciso escrever um livro, eu escrevi um livro de poesia. Eu tenho um livro que eu lancei, acho que em 2020, no meio da pandemia. Tudo coisa bem, aquele negócio que eu te falo, coisa nossa que às vezes a gente pode compartilhar com quem a gente quer, que eu acho que isso é necessário às vezes, por mais bosta que seja, para você, aham. às vezes a gente gosta de auto-sabotar, pelo menos eu sou assim. Eu sou muito autocrítico, né? Às vezes, que nem antes de entrar nessa live aqui, eu falei, nossa senhora, eu vou falar um monte de bosta, sabe? Nossa, o que vai acontecer e tal. Não, isso é muito perigoso, cara. É Isso é demais. tão perigoso, cara. É É muito, complicado. cara, a gente se cobrar. E tipo assim, que nem eu admiro para um cacete, cara, essa galera que nem você. Eu admiro demais. Que legal, Demais. cara. Porque, cara, eu tenho na minha casa centenas de discos. Eu tenho centenas de conteúdo. Eu tenho centenas de livros em casa, sobre música, principalmente. Eu, aqui em casa, a parte de música e biografia é comigo e a parte de romance que eu digo, romance mesmo literário, é Sim, com a sim. minha esposa que domina pra cacete, né? Mas assim, eu tenho conteúdo, mas mano, ter cabeça
para criar um conteúdo decente, cara. Você acha conteúdo pra caramba na internet. Pra Sim, caramba. Agora, conteúdo de verdade. qualidade, velho. Ah, sim. Aí tem que caprichar. Tem que fazer uma coisa, pegar o que você falou. Pegar a referência, pegar a informação e fazer aquilo se transformar numa outra coisa. Mastigar e entregar para as pessoas. Falar, ó, é isso aqui, ó. É Mas isso é difícil, né? prática, cara. Exercício é difícil, mas É. se exercitar, eu ouso dizer que qualquer um que tem vontade de fazer, consegue fazer. Exatamente. Mas aí Basta fica pra praticar. fazer, né? É, Para fazer, por exemplo, que nem fazer, beleza, você segue ali o protocolo e faz. Mas quem tem a bagagem que tu tem? Quem tem a hora sala de cinema que tu tem? Né? Se o piloto tem as horas voo, quantas horas de sala de cinema tu tem? nossa, nem sei quantas eu tenho mais, cara. Entendeu? Não sei mais, Tem tudo aham. isso por trás, É, cara, que nem a pessoa fala, ah, não, é só editar um vídeo bonitinho, com umas palavras de impacto. Não é, mano. Que nem eu falo, esse negócio da PUC aí e tal, consegui dar aula lá. Mano, é desde os 9 anos de idade ouvindo Beatles, desde os 9 anos de idade ali, é, pisando, despisando, a gente vivendo nessa loucura que nem hoje em dia, cara. Como que um fã dos Beatles aqui no Brasil hoje, com uma renda básica aí, tipo, um assalariado padrão brasileiro, consegue manter uma coleção aí íntegra, por exemplo, num disco, num livro aí que sai por no mínimo 350 mangos, ou um disco aí em pois especial que é, sai por 1.200 mangos, que é quase o preço do salário mínimo, meu irmão. exatamente. Tem gente que sobrevive com o dinheiro de um box de disco por mês, cara. Isso é uma coisa que a minha esposa fala muito em casa e a gente usa Real, muito cara. também. Porque você para pensar, você não pode parar para pensar, senão você tem um choque de realidade muito grande, você vai Exato. pirar, Sem doida, é. né? Eu falo, e ela é muito dessa cuca, sabe? Ela chega, ela fala, nossa, né? Não sei o quê. Esse disco aí, eu falo, ó, oh, tinha um disco do Charlie Brown novo que saiu lá, o 100% Charlie Brown Jr. tal, quanto tá? Ah, 180 pau. É dinheiro pra cacete, é uma conta, velho. Sim. Às vezes até duas contas. Duas contas de água, vamos falar assim, vai, no mês. É, Entendeu? sim. E é complicado, e isso fica inacessível. Fica inacessível demais. Que nem eu ainda tenho uns redutos que a gente frequenta, aí tem os sebos que a gente frequenta, tem aquelas sortes que a gente encontra por aí ainda, que é muito difícil, mas que nem, como eu trabalho também em entidade de terceiro setor, né? Então a gente vai para deixa eu ver aqui, alguém falou um negócio, vai para bazar, essas coisas. Ah, eu tava Sim, já conversando limpar. com um rapaz aqui que é do SOS, aqui de Jundiaí, que acolhe pessoas de rua e tal. Ele falou, mano, que ele. Nossa, ele falou, cara, o que tá acontecendo que não chega mais disco aqui? Virou fonte de renda de muita gente, sabe? E assim, Sim. tem muita gente que tá segurando coisa. E eu sei muito disso. A gente tá segurando muita coisa ruim, achando que é coisa boa, e botando no mercado parecendo que é coisa boa. Entendeu? Às vezes você vai no Mercado Livre e você vê um play de 700 mangos. Aí você vai ver, você tem um disco igual, melhor ali, que você pagou tipo 50, 60 conto. Pois Sabe? é, E que nem eu sim. te falei, não é só com disco. Que nem eu acho um absurdo fazer isso com livro. Eu acho um absurdo você cobrar caro um livro. Ainda mais no país que a gente vive. Eu sei que tem um livro do Torquato Neto, Os Últimos Dias de Paupéria, é o primeiro livro do Torquato. Edição curtinha, saiu poucas cópias lá nos anos 70, depois eles relançaram nos anos 80. Esse livro é essencial para qualquer pessoa que quer saber um pouquinho sobre contracultura, sobre jornalismo musical. O Torquato tinha uma coluna chamada Geleia Geral que ele falava de tudo que acontecia no Brasil. Então, você lê esse livro, para quem gosta de jornalismo musical, que gosta dessas coisas, é a mesma coisa que você ter, por exemplo, Noites Tropicais do Nelson Motta, né? O do vinil ao download do André Midani. Mas esse livro do Torquato, ele é muito difícil de achar. E se você der um Google lá, os últimos dias de Paupéria, Torquato Neto, é 700 para um livro desse. Exato. O Barulho, aquele livro lá do André Barcinski, Ah, ele tá relançando, né? O Barulho, né? Aquele livro barulho. dele, Barulho. Sim. Tava sendo comercializado a 400, 500 reais.
Aí ele reeditou o livro, relançou um livro novo, tá chegando agora, tá saindo. Tá, acho que 180, 200, sei lá, capa dura, cheio de Que foto. Ele falou, absurdo, legal, como que cara. a pessoa vai pagar R$ 500 no livro? Mas que puta atitude do cara. Porque já, ele quer fazer com o trabalho dele chegar na galera, velho. É, ele falou, tá inacessível, não dá, tem que tentar baratear o máximo que ele conseguiu fazer, que é um puta livraço, com foto, com... enfim. Mas ele Aí tem falou, aquele. consigo fazer por 200. Beleza. E ainda, a gente tem que. A gente é obrigado, de certa forma, a admitir que é um valor acessível. Porque é caro para fazer livro no Brasil. Que nem eu estava Sim. conversando com a minha esposa agora sobre o livro da Lizzy Bravo, que é a única brasileira, a única pessoa, por exemplo, que eu posso dizer para você, além do Eric Clapton, além do Billy Preston, que gravou com os Beatles. Elizabeth Vilas-Boas Bravo, brasileira, carioca, gravou com os Beatles. Tive a honra de conhecer, né? Ela é a Lizzy Bravo, que nem, por exemplo, tem uma música do Zé Rodrigues, Casa no Campo, que ele fala, eu quero a Esperança de óculos e uma filha de cuca legal. A Esperança de óculos é a Lizzy Bravo, ela foi casada com o Zé Rodrigues por muito tempo. A Esperança de óculos é a filha deles e tal. Ela tem um livro que ela lançou, que é um diário. Ela gravou a música Across the Universe com os Beatles. Né? Ela frequentava a frente dos estúdios da Abbey Road, na Apple ali e tal. E ela encontrava com eles e ela basicamente relatou um diário. Todos os dias que ela foi encontrando com eles e tal. É um livro lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Brochura, capa dura tal. Ela mandou imprimir no Paraguai. Porque aqui é muito caro, velho. E para fazer na qualidade que ela queria, era só lá. E lá ela conseguiu imprimir o livro, uma qualidade maravilhosa. E está aqui, eu consegui esse livro ainda com a assinatura dela, porque a Liz deixou a gente em 2021. Né? Mas você vê, né, a supervalorização. E tem aquela galera que eu falei para você, né, que tem tudo isso segura dentro de casa, que não é uma coisa muito boa. Aí ainda taxa como aquele lance que fala que é relíquia e tal, que não sei o quê. Isso acaba valorizando mais as coisas, né? O nome do livro é Do Rio Abbey Road. Lizzy Bravo. Tem um site, bitomania.net. Eu aconselho quem quiser comprar esse livro, ter acesso a esse livro, nesse site bitomania.net, o Pugiali, que é um dos maiores pesquisadores de Beatles do Brasil, eu admiro demais esse cara, é um amigo, um amigaço, professor também do curso da PUC, né? Aprendi também muita coisa com ele. Ele está fazendo uma promoção muito louca, que ele tem um livro que chama Beatles 1970 a 1980, um livro dessa idade de grosso, que ele foi fazendo um pego do que aconteceu de 70 até 80 com os Beatles, e ele está vendendo junto com o livro da Lizzy pela metade do preço. Então, quer dizer, sai 90 mangos o livro da Lizzy e o livro dele. E o livro da Lizzy, na época, quando ele saiu por 180 conto. Cara. Então, tá Olha vendo? aí. Quem tiver oportunidade, bitomania.net, é o site do Pugiali, tem lá a promoção desses dois livros, cara, que, tipo assim, o da Lizzy Bravo é lindo, para quem é fã dos Beatles, putz, você acaba se sentindo ali. E é aquele negócio, você que gosta bastante de cinema, gosta bastante do universo do quadrinho e tal, que você vê que tem essas Comic Cons da vida, tal, essas coisas, esses Exato. encontros que o pessoal faz. Eu tenho certeza que se a Lizzy Bravo fosse americana, ou se a Lizzy Bravo fosse espanhola, ou se ela fosse... Ela ia ser adorada no Brasil. Só que ela teve um problema. Ela é brasileira. E o Brasil Pois tem é. essa sina de síndrome de cachorro vira-lata. O Tom Jobim que falava isso. Quando É, o brasileiro ficava famoso, ele era nariz empinado, esquecia. Né? Mas aí eu falo, pô, a Lizzy Bravo basicamente existiu no Brasil existindo. Ela deveria... Todo mundo fala, deveria ter um especial no Fantástico sobre ela. Ela gravou com os Beatles, cara. Ela gravou uma música com os Beatles, ela cantou com os caras. Entendeu? Esse é o mal também do Brasil, também, não só na parte cultural acessível, quanto na parte cultural das pessoas que compõem o nosso país, a nossa história. Né? Eu é. lembro de uma conversa que eu vi uma vez, um grupo
na Suíça, discutindo sobre o Nobel. Aí perguntaram por que um brasileiro nunca ganhou o Nobel? Porque a gente tem o Paulo Freire, a gente tem o Vital Brasil, a gente tem um monte de gente que podia ter ganho o Nobel. Um monte de gente. Um monte. Aí um dos conselheiros falou, o problema do brasileiro é o seguinte, hoje, aquela pessoa que vai ganhar o Nobel, ela vai ser adorada. Amanhã, eles vão achar alguma coisa para destruir com a imagem dela. Porque ela se sobressaiu. É muito louco isso. Nossa, Né? Então o brasileiro tem essa sina de ficar aqui. Né? E isso não aconteceu com muita gente. Né? A gente tem esse lance que nem eu falo, pouca gente fala do Milton Nascimento, do talento e do sucesso que o Milton tem fora do país. Talvez seja um dos artistas mais conhecidos do Brasil fora do país. Né? É demais, cara. Verdade. Mas assim, eu acho lindo isso, cara. Que nem eu falei. A coleção, a música, eu acho que o lance de você ter a coisa palpável, pelo menos para mim, desde criança foi uma coisa. Eu peguei isso também basicamente de casa, né? O meu pai também tem esse lance. Eu lembro que a primeira coleção que eu tive na vida foi de chaveiro que eu herdei do meu pai. Aí meu pai era fissurado nas coisas da Coca-Cola. Então saiu os caminhãozinhos da Coca-Cola, ele pegava, saiu os ioiô, ele pegava, saiu os G-Louco da Coca-Cola, ele pegava, aí saía as Ferrari do posto Shell, ele pegava tudo. Os carrinhos da Stock Car, ele pegava. Meu pai nem tem coleção de troféu de motoclube, que ele andava de moto. Então, onde ele ia, ele pegava. Coleciona adesivo de motoclube. É assim. Foi daí que eu peguei. Herdei uma coleção de moedas do meu avô, que era do meu bisavô. Então foi uma coisa que foi sempre mantida. Assim. A minha avó, por parte de pai, também tem esse lance de colecionar as coisas. Aí. E eu peguei. E é uma coisa que para mim, é que nem eu falo, a minha casa, o meu quarto e tudo, é um universo particular que a gente tem, que é um lugar do mundo que a gente se sente bem. Eu acho que talvez seja essa uma das coisas que a gente procura no meio de tudo isso, né? É o estar bem no meio do caos que a gente vive no dia a dia. Exato, cara, exatamente. Não é nem que nem eu falo, até brinco. Eu tenho essa galera que coleciona, tipo, tem um cara aqui na nossa live, que é o Luiz Flávio Tonoli. Ele é olha, é incrível. Ele tem uma coleção, cara, que é fora do comum. Ele tem umas coisas ali, ele tem os fotolitos do filme Yellow Submarine. Tem os fotolitos originais, alguns fotolitos originais. Ele tem algumas coletâneas direto de Liverpool que só saíram lá fora. Ele tem um material incrível sobre Beatles. Ele tá até conversando, interagindo pra caramba na live. É um dos colecionadores assim, que a gente para ver e fala, nossa, eu tenho muito para chegar aí, sabe? Mas que nem ele falou, ele é colecionador desde os anos 80, cara. Entendeu? Nos anos 80, lindo demais, assim. E eu acho incrível pessoas que fazem isso e distribuem isso com a gente também, porque a gente aprende, né, bicho? A gente aprende com essa galera. E eu honro e acredito muito a galera mais old school, a galera mais experiente, porque eu me sinto com eles passando o bastão, sabe? A gente vai seguir, vai continuar trilhando esse caminho aí, não da coleção, mas do conceito básico. Sim. Né? Do colecionismo em si. Né? Eu acho demais, assim, é que nem você falou, acima de tudo é uma filosofia de vida, né? que eu uso não só para o meu, como diria a música, né? Só para o meu prazer, né? Da existência lá, mas também para o enriquecimento dos outros também, né? Para quem tem interesse em acompanhar o nosso conteúdo, que nem o que eu coloco na minha página, não é com o intuito de me promover, Gabriel, exatamente. Terapia. É basicamente isso. É a vinilterapia, a microterapia. Eu com os filmes do cinema é a mesma coisa, cara. É legal. Obviamente, eu no meu caso, também tem ali alguma pretensão de divulgação profissional, mas ouso dizer para você que 80%, 90% das coisas que vão parar aqui
no Instagram do Sessão 7 ou no meu Instagram pessoal, não ter esse intuito de promoção pessoal ou somente de massagear o ego. É o que você falou, é a vontade de compartilhar e dividir. Não por acaso, né, popularmente a conversa é conhecida como trocar ideia, né, que é troca de ideias, né, literalmente, que é o que a gente está fazendo. Que para mim é o que você falou, cara, é o que mais enriquece, é o que mais dá prazer, satisfação, além de poder consumir todas essas coisas, poder dividir com as pessoas também, né? É impagável. Isso é É, impagável. exato. O Fernando, desse disco aqui que eu mostrei para você, ele é um ferrenho defensor da mídia física. E ele fala sobre isso também na questão da interação física entre as pessoas. Sim. Né? Da troca de ideia, tipo, daquele interesse de você entrar na loja e falar, uau, eu quero conhecer. Hoje mesmo eu falei para minha esposa, eu falei, nossa, eu sou o maior traidor do movimento. Ela, por quê? Eu falei, porque às vezes eu compro CD, né? Tipo, lógico, eu gosto de música, mas eu não compro CD, por exemplo, na Nilson. Eu tenho que ir lá, cara. Às vezes a gente compra na internet pela correria e pelo comodismo mesmo. Mas não falta, às vezes, você ir na loja e... Que nem, cara, aqui em Piracicaba, outra propaganda. Isso é raro, hein? É raro pra caramba o colecionador entregar os seus pontos de garimpo. Mas em Piracicaba, aqui tem um lugar, depois vocês procuram na internet para você que curte pra caramba filme, e às vezes você quer achar algumas coisas fora de catálogo, bicho, lá tem tudo. E, assim, num preço maravilhosamente justo, mano. É aquele lugar que você entra no bazar e tudo é 5 contos, sabe? Sempre do Formiga, lá em Piracicaba. Eles têm um Instagram lindo, se vocês entrarem pra vocês verem. Eu vou olhar depois. Vocês até assustam quando você vê. Porque é tão bem feito, você fala, nossa, eu tô num lugar aqui que eu vou... Mas não, velho, muita coisa da minha coleção veio de lá. Hoje ainda, eu compro bastante coisa lá, muito livro fora de catálogo, muita coisa muito boa, voltado para jornalismo musical, que é um negócio que eu gosto, assim. Apesar de não ser jornalista, ser a minha profissão como eu posso dizer assim, de sonho, que a primeira faculdade que eu sonhei fazer na vida foi jornalismo. Eu sou jornalista frustrado. Mas por conteúdo no Instagram, o conteúdo que você divide no Instagram, praticamente pode ser considerado como conteúdo jornalístico, cara, porque é exatamente a mesma coisa que eu faço com filmes aqui, que você faz com os discos, com toda a questão que envolve os Beatles e tal. Todo conhecimento que você pesquisa, elabora alguma coisa e difunde para as pessoas, é jornalístico, cara. Meu sonho de moleque era ser o Nelson Mota, velho. E o mais legal de tudo é que hoje em dia no Instagram eu, às vezes, tenho interações com ele. Olha, eu que acho legal isso, cara, porque, tipo assim, é um dos heróis, né, de quem escreve sobre música, assim. Foi exatamente o que me proporcionou o canal no YouTube do Sessão 7, né? Por causa do canal do YouTube do Sessão 7, obviamente, grandes parcerias e de ter coragem de ir atrás e produzir entrevistas, eu consegui conhecer o João Gordo, o Clemente Tadeu, o Rodrigo Lima, o Dead Fish, o Gastão Moreira, que foi VJ da MTV. Eu conheci todos os meus ídolos. Eu conheci o Roberto Sadowski, que é crítico de cinema. Eu conheci e entrevistei o Regis Tadeu, que é um cara que de rabugento não tem nada, um cara simpático, educado pra caramba comigo. Eu sempre quis ter uma ideia com esse cara, de verdade. Uma das pessoas, foi um dos caras mais educados que eu já conheci, entrevistei, foi o Regis Tadeu. Legal, sem exagero, não é mentira. Eu queria ter uma ideia com ele, tipo assim, sabe? Pra ver qual é que é, porque eu gosto dessa galera que é meio amarga. Tipo assim, né? Eu gosto. Rabugentão, rabugentão, Ele é uma maior figura, cara, mas ele é um cara legal, sim. Ele não é um cara mal educado, não. Muito pelo contrário. Isso é legal, essas coisas que vamos dizer assim, que os nossos gostos nos trazem, assim. Exato, exatamente. Eu acho legal. Falar e produzir, eu também, cara. Isso aí é o que me move, ouso dizer. Cara, porque eu acho mó bonito. Tipo, esse tempo atrás eu postei uma foto do MM da Marisa Monte, né, do primeiro disco dela, ao vivo e tal, e foi produzido pelo Nelson Mota, e ele comentou na publicação. Eu falei, nossa senhora. Olha aí. Aí uma vez eu publiquei, acho que um livro do Ronaldo Bastos, que eu tenho aqui, que é um livro incrível do Ronaldo Bastos, o letrista do Milton Nascimento, junto com o Milton. Postei o Ronaldo Bastos comentando lá. Olha aí. Falei, porra, a parte boa da internet, né? Fazer o que a gente está fazendo aqui agora, essa interação com as pessoas.
fui no show do Renato Teixeira, sexta-feira passada no Sesc. Vi um cara tocando Legal. um baixão, velho. Maravilhoso. Eu olhei pra minha esposa e falei, puta, baixista de rock, tava com SG. Aquele som redondo, grande, gostoso pra cacete. Falei, nossa. Márcio Gonçalves, papapá. Pô, cara, gente boa pra cacete. Estão trocando uma ideia no Instagram, cara. Eu falei, olha só que mundo maluco, cara. É isso. Eu falo, sobre pô, isso. o cara ali, gostei do cara, o cara viu o elogio, gostou do elogio, agora estamos conversando, marcando um café para São Paulo. Olha que legal. Loucura. É isso, cara. É isso. Não, mas a parte boa é essa mesmo, cara. É fazer isso daí, tentar se aproximar mais dessas pessoas, assim, que tem uma energia parecida. É que nem você. É isso. É. A gente aqui, ó, a gente mora do lado do outro. Com certeza a gente teve algum encontro na vida, mas estamos conversando pela primeira vez e, ó, Exato. a simbiose. Exato. É isso mesmo, é exato. Já tem assunto pra caramba pra gente voltar uma outra hora e marcar a parte 2, cara, do papo. Cacete. Deixar que a gente vai. Deixar que daqui a pouco o Instagram derruba a gente aqui. Tanto que a gente vai ficar falando. E se Mas deixar, tá muito legal. Bicho, É. adorei. Não, tá muito. Vamos, outra hora vamos combinar uma parte 2? Com A gente certeza, separa mano. mais uns temas, mais uns discos aí, Eu ou acho, outros a gente assuntos. já vem com a bala na agulha. Beleza? Beleza, mano. Gabriel, cara, foi um prazerzaço falar com você. A gente, como eu falei, não tô falando aqui da boca para fora, não. Logo, logo a gente marca mais um papo para voltar, ficar mais uma hora e meia falando aqui também. Lembrando, pessoal, que esse papo aqui que tá rolando ao vivo, ele vai ficar disponível aqui, o vídeo vai ficar salvo, né? Na aba de vídeos do Sessão 7. E esse vídeo também eu vou jogar ele no meu canal do YouTube, que é youtube.com/sessão 7. Sessão com 2S, igual tá aqui. Sessão igual sessão de cinema, com 2S. E 7, igual 7 de filmagem, com T mudo. Então, vai estar lá também. Eu agradeço todo mundo que ficou aí, prestigiou, que comentou, que participou, que interagiu, o pessoal que veio prestigiar, principalmente o Gabriel. E logo, logo a gente vai voltar, né, Gabriel, com mais um papo aqui. E outros papos que virão também no Sessão 7. Prometo também trazer mais novidades em breve. Vou produzindo conteúdo na medida e na forma que eu consigo também, para ficar uma coisa agradável para mim e para quem consome também. Ficar uma coisa espontânea, uma coisa autêntica. Bem feito, como sempre. Muito obrigado, cara. Agradeço o carinho, agradeço o papo, a atenção, por você ter topado. E logo, logo a gente vai marcar uma outra parte, a parte 2 aí, que é pra gente voltar e falar de mais coisas e mostrar mais coisas também. Com certeza. Bicho, eu queria primeiro, depois de tudo, né? Primeiro não, por fim, te agradecer, Sim. mano, pela confiança, pelo espaço que... Imagina! Pra mim é uma honra, bicho. Tá? Hoje, inclusive, até te falar, eu tava no trabalho, eu falei, hoje tem uma live e tal, tem um jornalista aqui da região de Ircélio Timóteo, acho que ele teve bastante curso ali na TV Tech e tal. Aí eu comentei com ele, eu falei, o Felipe, ele falou, pô, Felipão do Sessão 7? Eu falei, exato. Ah, o Dircélio Timóteo, eu conheço o Dircélio, pô. Ele, mano, ele chegou, pô, Felipão do Sessão 7, você falou pra todo mundo, assim, eu falei, mano, da hora. Aí, eu morei no bairro, morei 4 anos no Santa Gertrudes, Jundiaí, que é o bairro que o Dircélio mora lá, né? Acho que ele cresceu lá, ele mora lá até hoje. Anos de Santa Gertrudes, ele fala então, todo mundo. eu conheci ele lá, cara. Lá. Ele fazia uma época, ele fazia o jornalzinho do bairro, do Santa lá. Legal, chegava em casa, ele entregava, eu lia lá, ele tinha as páginas também no Facebook, enfim. Estudei, fiz curso com ele na TV Tech também, fiz curso de edição, fiz 2 ou 3 cursos lá, um deles eu fiz com o Dircélio, é um cara muito legal, muito querido também, pô, que bacana, você comentou, ele até lembrava de mim, então. Que bom. Outro que nós temos amigo em comum, que é um maravilhoso, um amado, um queridaço, é o David, né, mano? David Cassolato? Puta que moleque maravilhoso, velho. O quadro Que Nerd é Você, o quadro de entrevista do Sessão 7, era todas as entrevistas presenciais que a gente fez com essa galera em São Paulo, todas elas foram produzidas com o David. Todas elas. Incrível. O João Gordo, com todos os caras, mais de 20 pessoas que a gente conversou, todas foram com ele. Eu conheci o David na TV Tech também, inclusive. É o melhor o David foi meu professor que eu conheci na minha vida. Um dos melhores videomakers, filmmakers que eu conheço, foi o cara que foi meu professor no curso de edição na TV Tech. A gente acabou virando amigo, depois acabou virando parceiro no canal e a gente produz coisa. Tem um quadro no Sessão 7,
que é o Papo de Filme, que é um quadro meu e dele. Eu acho demais, A gente grava junto mano. e tal. É, a gente faz Eu coisa falo que junto. eu me informo mais de filme com vocês do que assistindo. Ah, Verdade, tudo cara. que dá, tudo que eu posso trazer de coisa bacana, eu evito ficar falando, não gosto muito de ficar falando mal, vim aqui descer o pau, porque eu acho que o tempo que eu perco, por exemplo, se eu assisto uma coisa e não gosto, eu chego e sou sincero, sou honesto e falo, ó, não gostei. Levanto alguns argumentos ali para justificar, para embasar minha opinião e ponto. Eu prefiro trazer dicas, ao invés de fazer puramente somente a crítica, falar bem e falar mal. O que eu não gosto, eu falo que eu não gostei, e o que eu gosto, aí sim eu venho e trago informação, eu gosto de trazer curiosidades, tentar não convencer, que eu acho uma coisa que eu não acho muito bacana, eu não me vejo muito nesse lugar de influenciar, mas de levantar informação, trazer para a pessoa, a fim de que a pessoa possa também prestigiar aquele filme, assistir aquela série. É o que a gente faz aqui. Olha quem que entrou aí agora. Aí. Olha lá, não morre mais, hein, David? Fica bom de falar no C, mas falamos bem. Agora você vai ter que É, assistir para saber o que nós depois você falamos. vai... Exatamente. Ah, quem Depois você dá mandou uma chegar espiada assim? aqui. Galera, então, eu queria agradecer primeiramente a ti, bicho, pelo espaço e a todo Imagina, mundo que cara. ficou aí, cara. Eu vi Sim. uma galera legal aparecendo aí, o Alan. Nossa, uma galera, o David chegou, o Luiz. Nossa, uma galera bacana que entrou, o Josué. Passou uma galera bacana aí, cara. Que nem se falou que Sim. a galera curtiu. E como eu E falei, o vídeo fica disponível no Instagram para todo mundo que não viu ver e para quem já viu poder rever, poder compartilhar, que é muito bacana, que também para prestigiar e dar uma fortificada no nosso trabalho. sim, E esse papo nosso também vai ficar disponível lá na aba dos vídeos do meu canal do YouTube, que é youtube.com/sessão7. Então é isso, pessoal. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber os próximos, que sempre tem ou papo de filme, ou alguma resenha, alguma opinião, alguma dica, ou papos tão legais quanto esse que eu tive hoje. Tive o prazer de ter esse papo sensacional e fantástico aqui com o Gabriel Cardoso, historiador, professor, funcionário da PAI, bitomaníaco, colecionador profissional de um monte de coisa que a gente ainda vai voltar para falar mais. delícia. Vamos sim. Bicho, obrigado, viu, velho? Beleza? Obrigado mesmo, Felipão. Eu que Obrigado agradeço, cara. Porque a gente Imagina. sabe como é difícil nesse mundo louco da internet a gente poder ter um Ô, espaço tão de qualidade assim, bicho. e a gente faz o que pode também. É isso aí, Gabriel. Fica tranquilo. Sinta-se em casa. Valeu, mano. Igualmente. Um abraço. Obrigado pra Ótima todo noite mundo. para você. Ótima noite a todos que estão aí prestigiando, comentando e participando. Como eu falei, logo logo Sessão 7 volta com mais um papo aí. E logo logo não vou marcar uma parte 2, que também faltou um monte de coisa que ainda quero conversar com o Gabriel, que tem bastante coisa bacana da coleção dele para mostrar aqui pra gente. Beleza, mano. Um abraço pra todo mundo. Tchau, pessoal. Forte abraço. Uma ótima noite para vocês aí, cara. Falou.